Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e vou fazer uma introduçãozinha explicando o que são esses 5 áudios que eu vou estar lançando agora no nosso canal do YouTube. Então esse é o primeiro de 5 áudios que eu vou estar lançando aqui, que são referentes a um curso que a gente fez agora em 2020, no qual nós discutimos sobre os sonhos dentro da psicanálise. Esse curso foi uma proposta que eu fiz de um encontro, uma tarde de sábado, no qual nós passamos mais de 5 horas discutindo sobre sonhos. Foi uma experiência bem bacana, eu ainda pretendo fazer outras do gênero, não tive ainda a oportunidade e tempo de organizar adequadamente um novo curso nesse sentido, mas foi algo bem interessante a experiência. E eu gravei os áudios da parte teórica, eu não cheguei a gravar as rodadas de perguntas. Então, entre cada um desses áudios, a gente fazia uma rodada de perguntas, na qual os participantes interagiam, questionavam, traziam seus pontos de vista. Eu deixei essa parte de fora, acabei não gravando, mas creio que a parte teórica aí já é bem interessante de vocês estarem ouvindo. Lembrem-se de clicar em gostei, é muito importante. Eu cheguei a pensar em reunir todos os áudios em um só, mas ficaria um áudio bem extenso, com quase 5 horas de duração. E como muita gente já justamente reclama que se fizer em partes fica mais fácil de se programar para ouvir ou assistir, então eu acabei optando por deixar ele em 5 partes. Aí vocês seguem assistindo as outras 4. E lembre-se de se inscrever no canal, clicar em gostei. E se quiserem ficar por dentro quando forem sair outras propostas de encontros como esse para discutir temáticas da psicanálise, nos sigam também no Instagram, que normalmente eu sempre estou postando lá quando saem novos cursos, quando saem encontros, quando saem programações de atividades para a gente fazer. Aqui no YouTube eu também costumo postar na aba Comunidades. Então vão na aba Comunidade, que lá vocês veem a respeito também quando tem novidades. É isso, uma boa aula aí para vocês, espero que gostem do conteúdo. Aqui. Bom, vamos começar então, né, nosso encontro. Vamos falar hoje um pouco sobre sonhos, esse mundo à parte, um mundo fantástico, um mundo que interessou a humanidade por tanto tempo e que foi tão explorado pelo Freud e do qual ele tinha uma certa ligação muito intensa. O Freud ele mantinha um diário de sonhos desde os 10 anos de idade dele. Então não é muita novidade de que ele tinha uma conexão forte com os sonhos e um certo encanto e interesse por eles. Mais do que tudo, quando a gente estuda os sonhos, mais do que pensar no uso da interpretação do sonho para uma finalidade de análise por si com o paciente, eu acredito que uma coisa muito importante do sonho, e que eu já comentei em outros momentos, é que ele deixa muito evidente o nosso funcionamento psíquico. Então, os sonhos, eles de certo modo, nos demonstram coisas que para nós em outra circunstância não se apresentam e que nós não suportamos em outras circunstâncias. Por exemplo, talvez alguns de vocês já tenham sonhado que estavam matando uma pessoa. E para muitos de nós, sonhar com cometer um homicídio é algo impensável na vida de vigília. A gente não consegue nem pensar em ir ali e matar uma pessoa. Mas no sonho isso se apresenta e a gente não tem como negar isso no sonho. Então o sonho ele deixa mais branda a nossa repressão e ele deixa os nossos conteúdos mais íntimos, mais livres, mais soltos. Então isso favorece o trabalho de entendimento do nosso funcionamento psíquico. Porque tudo aquilo que nós negamos na nossa vida de vigília, nós acabamos nos deparando no sonho e não temos como negar no sonho.
Então no sonho nós sonhamos com desejos proibidos, nós sonhamos com coisas depravadas, nós sonhamos com coisas que são moralmente tidas como inaceitáveis, e nós não temos como negar isso. Quando a gente acorda, diferente da vida de vigília, que se eu perguntar às vezes para alguém, você mataria alguém, você estupraria alguém, a pessoa, nossa, na hora, não, em hipótese alguma, a pessoa nem se permite pensar isso. Mas quando ela vivencia isso no sonho, ela não tem como acordar e dizer, não, eu não sonhei isso. Então é um espaço que nos possibilita nos deparar com coisas muito íntimas nossas. E por isso o sonho se torna de grande interesse da psicanálise. Então ele é um mundo à parte, onde nós podemos muito mais do que nós podemos na nossa vida de vigília. Inclusive muitas vezes sonhamos que podemos voar, sonhamos que podemos morrer e ressuscitar, coisas fantásticas, no sentido de fantasiosas mesmo, coisas que não são possíveis na nossa vida de vigília. E ao mesmo tempo é um mundo no qual nós temos pouca repressão. A repressão ela está muito menor. Então, diferente no mundo, na nossa vida de vigília, na vida onírica, nós temos uma repressão muito baixa. Então, nós nos permitimos coisas que nós jamais nos permitiríamos estando despertos. E aí, tendo em mente que o sonho ele é importante para a psicanálise e ele ganha esse destaque por todo esse aspecto de apresentar o nosso funcionamento, a gente tem que pensar um pouco na história de como que o sonho intrigou a humanidade, como que o sonho ele veio sendo pesquisado cientificamente de uma maneira mais séria, mais comprometida. A gente vai falar bem mais à frente, num dos últimos blocos, quando a gente for falar sobre a interpretação, de fato, a gente vai falar um pouco sobre como que o sonho foi visto na antiguidade. Agora, nesse momento, eu vou falar só um pouco mais de como que ele foi visto pela ciência. Então a gente vai, a princípio, ignorar o lado místico, que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. Na ciência, um dos grandes precursores de estudar os sonhos, de estudar a influência e a importância dos sonhos, um deles apenas, dentre tantos, foi Wundt, que para alguns já é um nome conhecido, porque ele é um nome importante na medicina, na psicologia, ele é um dos precursores da psicologia comportamental. O Wundt ele tem um certo destaque ali como um grande pesquisador. Ele pesquisou muito das questões psíquicas biológicas humanas. E os sonhos também se fizeram de interesse para ele. E alguns colegas, outras pessoas que também pesquisaram, porém eles tinham um acesso aos sonhos bastante limitado. Porque pensemos, hoje nós temos uma condição de pesquisar os sonhos de uma maneira bastante satisfatória até, porque nós temos vários equipamentos, várias tecnologias da neurologia que nos favorecem inclusive a monitorar o sono do sujeito e conseguir inclusive ver áreas cerebrais sendo ativadas através dos sonhos. Então a gente consegue fazer um monitoramento muito mais direto, onde a gente não depende apenas do discurso do sujeito. A gente não depende que o sujeito nos diga o que ele sonhou, mas nós conseguimos visualizar com exames, com monitoramento, visualizar quais áreas do cérebro dele se ativaram durante o sono. Isso nos favorece hoje um entendimento do sonho muito maior. Mas lembremos que nessa época, nós estamos falando de Wundt, de um período ali do início de 1900. Então a gente está falando em período início de 1900, deixa eu só confirmar mentalmente, não, errado, início de 1800. Então a gente está falando ali de 1800 e pouco, 1900 é o Freud, é a psicanálise que se inicia, a gente está falando de quase ali 50, 60 anos antes da psicanálise de fato ter início. Esses médicos eles vinham fazendo essas pesquisas com sonhos, mas eram pesquisas onde basicamente eles dependiam do discurso do sujeito.
Então eles faziam experimentos, eles deixavam o sujeito dormindo, tentavam algumas interações, do tipo falar coisas para o sujeito enquanto ele dormia, fazer sons perto dele enquanto ele estava dormindo. Só que todo o retorno que eles tinham disso era a partir do discurso do sujeito. Era o que o sujeito dizia, contava após ter acordado. E lembremos, nós muitas vezes não recordamos do que nós sonhamos ao despertar. Então acabava sendo uma pesquisa bastante falha, com várias lacunas. Mas ainda assim eles tiveram um avanço bem significativo com relação aos sonhos, se formos analisar que até então os sonhos eles eram vistos muito como uma coisa mística. Eram muito mais voltados para a religiosidade, se tinha pouco conhecimento científico dos sonhos. Então esses primeiros pesquisadores, apesar das suas limitações, eles conseguiram uma pesquisa de alta qualidade dentro dos recursos que eles tinham na época. E o que eles conseguiram descobrir com as suas pesquisas? Descobriram, por exemplo, interferências que o sonho recebe do ambiente externo ao sujeito. Então eles conseguiram constatar, a gente vai ver um pouco mais à frente, que quando acontecem coisas em torno do sujeito que está dormindo, aparecem muitas dessas coisas no sonho do sujeito. Então, às vezes, coisas que são ditas perto do sujeito acabam se incorporando ao sonho dele. E aí, quando ele desperta, ele relata o sonho e você vê que algum elemento que foi colocado no ambiente dele apareceu no sonho. Eles conseguiram constatar, por exemplo, que muitos desses sonhos tinham função biológica, que é o que eles chamaram de desarranjo dos órgãos, desarranjo interno. Então, por exemplo, o sujeito pode sonhar com coisas que refletem uma perturbação biológica dele. Por exemplo, o sujeito tem uma cólica durante o sono e o sonho dele produz que ele está, por exemplo, sendo esmurrado no estômago. Então é um sonho oriundo de uma perturbação biológica do sujeito. Por exemplo, muitos de vocês já podem ter tido esse sonho, porque ele é extremamente recorrente. Você sonha que está urinando e você acorda com a bexiga cheia, com necessidade de ir no banheiro. Então percebam que é uma perturbação biológica do teu organismo que se manifesta em sonho. Algumas vezes esses sonhos são funcionais, outras nem tanto. A gente vai ver um pouco também o porquê. Então eles conseguiram bastante coisa, se a gente for analisar. Eles conseguiram coisas bem significativas. Para quem até então o sonho era visto apenas de uma maneira religiosa e supersticiosa, eles conseguiram comprovar que existiam fatores ambientais e biológicos ligados ao sonho. Então isso é algo de grande importância para nós pensarmos. Porém, quando vem Freud, ele diz que para além dessas questões biológicas e ambientais, o sonho tem coisa a mais. O sonho ele tem conteúdos nossos que nos afetam. Os sonhos eles revelam desejos nossos. Então existem muito mais coisas nesses sonhos do que meramente essa função biológica. E aí o que a gente pensa, qual que é o próximo passo? Quando se teve esse entendimento de que os sonhos eles tinham uma ligação ambiental e biológica, se começou a tentar entender, mas então qual é a função do sonho? O sonho a gente sabe que ele pode ser produzido ou porque o sujeito está com uma dor de barriga, o sujeito está com sede, está com a bexiga cheia. Pode produzir sonhos ou porque houve um barulho perto dele, ele ouviu uma conversa enquanto estava dormindo. Lembremos que os nossos aparelhos receptores eles continuam funcionando enquanto dormimos. Não é à toa que se você fizer um barulho alto do lado da pessoa, ela acorda, porque ela está ouvindo tudo. Ela pode não estar interpretando conscientemente como na vida de vigília, mas ela está recebendo todos os estímulos, principalmente sonoros, mas também estímulos de diferença de temperatura, estímulos que atingem sua pele, também são percebidos durante o sono. Os únicos estímulos que talvez não sejam percebidos são os visuais, mas mesmo assim alguns deles podem ser pressupostos pelos outros. Mas estímulos olfativos nós recebemos, estímulos auditivos, estímulos táteis. E aí começou a se tentar entender, bom, mas qual é a função do sonho?
Porque o Freud nos lembra bem que o sonho ele é um atrapalho na nossa vida onírica, na nossa vida de descanso. Tanto é que vocês podem ver que se aconteceu já com vocês, de vocês terem uma noite com muitos sonhos em sequência, que vocês se recordam deles, provavelmente foi uma noite que vocês não descansaram muito. Provavelmente foi uma noite que vocês acordaram cansadas, acordaram mais exaustas do que habitualmente. Por quê? Porque o sonho ele é um atrapalho na nossa vida. Se você pensar, o sonho ele desprende carga energética nossa, tanto psíquica quanto em algum nível física. Ele não nos permite descansar adequadamente. Então, se você for pensar pela lógica biológica, por uma lógica de que, bom, nós precisamos do sono para descansar, Freud tem uma frase, eu não me recordo de qual obra, eu tinha que ler com um pouco mais de atenção para marcar bem esse ponto que ele traz, que em uma das obras dele ele diz que o sono é uma espécie de uma morte temporária que nos permite aguentar a vida. Então ele se refere literalmente desse modo ao sono. Ele diz que o sono é uma morte temporária que nós temos para conseguir dar conta de aguentar a vida. E se nós pensarmos nessa morte temporária, o sonho é algo que só tende a atrapalhar. Não tem nenhum favorecimento para o nosso descanso. Mas o que então nós podemos entender como função do sonho? O que o Freud, ele pesquisando, relendo todo esse material que foi produzido e na interpretação do sonho, vocês devem ter visto que no início do livro ele fala bastante a respeito de todos esses pesquisadores anteriores a ele que buscaram saber sobre os sonhos. Ele relendo esses pesquisadores, tendo essa certa atração pelo sonho e tendo suas pesquisas também em clínica com os sonhos dos seus pacientes, ele chegou a uma afirmação que já vinha sendo trazida pelos pesquisadores anteriores, de que a primazia do sonho é nos manter dormindo. Essa é a função dele. Então essa noite que vocês sonharam muito e acordaram muitas vezes mais exausta do que até quando foram dormir, não foi por culpa do sonho. Foi porque vocês não estavam conseguindo descansar. E o sonho, vocês sonharam tanto porque possivelmente alguns desses sonhos estavam tentando auxiliar vocês a poder dormir. Estavam fazendo um esforço imenso, o psiquismo de vocês produzindo esses sonhos, fazendo um esforço imenso de tentar mantê-las dormindo. Nem sempre é eficiente, às vezes é. A gente vai ver sobre essa questão com alguns exemplos que eu vou trazer em seguida. Então o Freud ele entende que a primazia do sonho é manter o sujeito dormindo. Por isso que quando você está com sede, você sonha muitas vezes que você está do lado de um rio, que você está bebendo água de uma fonte pura. Por quê? Porque senão você tem que acordar para tomar água. Então o teu psiquismo está tentando aliviar a tua carga emocional de precisar beber água, te dizendo, olha, espera, não precisa ir tomar já, dorme mais um pouquinho. Às vezes não funciona. Porque não importa quantos sonhos o teu psiquismo produza, a sede não vai ser satisfeita. Não importa quantos banheiros ou moitas o teu cérebro coloque no teu sonho, enquanto você não acordar e for no banheiro, a tua bexiga não vai ficar aliviada. Mas existem alguns momentos em que esses sonhos são eficientes. A gente vai ver um pouco à frente um exemplo pessoal. A nossa colega, por sinal que infelizmente não está podendo participar, que foi quem mais solicitou para que eu trouxesse exemplos pessoais, mas vocês também concordaram, então eu coloquei alguns exemplos aqui de sonhos que eu tive, que demonstram um pouco essa questão do funcionamento onírico. Então, eu vou começar aqui por um sonho dessa ordem mais biológica mesmo, que é um sonho que eu tive, na verdade foram 4 sonhos, talvez algumas de vocês já tenham visto porque eu publiquei um vídeo recentemente sobre eles, que são 4 sonhos que eu tive
que só no quarto que eu consegui interpretar o que eles significavam. Então, numa noite, depois de várias mal dormidas, o meu sono não é dos melhores. Depois de várias noites mal dormidas, em uma noite eu tive alguns sonhos. O primeiro deles era um sonho no qual eu levava uma facada no abdômen, e era uma facada que não havia um contexto, não havia uma explicação. Então não é que eu tinha brigado com alguém, não. Simplesmente o sonho ele começou dessa forma. Comigo sendo atingido no abdômen por uma faca e tendo a certeza de que esse ferimento seria mortal. Sem saber quem fez, sem ter nenhuma informação de quem teria me atingido, do porquê, apenas isso. Uma das coisas que me chamou a atenção ao despertar é que eu estava extremamente calmo durante o sonho. E eu já tive outros sonhos nos quais a minha vida estava em risco, ou nos quais eu havia sido atingido, ferido de uma maneira mortal, e de maneira geral isso me angustiava muito. E nesse sonho especificamente isso não me angustiou, foi algo que me chamou a atenção logo no início. Mas tá, o sonho basicamente foi isso, eu levei uma facada, eu tive essa sensação de que era um ferimento mortal, mas eu não tive interesse em buscar ajuda, nada, eu simplesmente acordei. Então me mantive calmo no lugar e acabei acordando. Acordei e voltei a dormir logo em seguida e tive um segundo sonho. Nesse segundo sonho, eu levava um tiro. Novamente, sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação, sem saber de onde veio a bala. Eu tinha consciência plena, apesar de não ter visto nada. Eu sabia que eu tinha sido atingido por um tiro e eu sabia que era um ferimento mortal. Mas não tinha nenhum contexto que me explicasse nada. Novamente eu acordei e voltei a dormir em seguida. O terceiro sonho que eu tive foi um pouquinho mais longo. Eu estava subindo uma escada mais ou menos dessas que a gente utiliza para encostar em telhados. Já havia nesse um pouco mais de contexto. Eu estava em uma casa que é conhecida minha. Eu entrei no banheiro dessa casa e no banheiro dessa casa eu comecei a subir essa escada que levava para uma espécie de torre. E que ao subir até o topo dessa escada, eu tive a sensação de um mal-estar, de uma tontura, e eu tive a certeza de que eu iria cair. E sabia novamente que se eu caísse, eu iria morrer. E ao invés de eu lutar, me agarrar para não cair, o que eu fiz na verdade foi o inverso, foi soltar da escada. Mas antes que eu caísse, eu acordei. E aí, nesse momento, obviamente, eu já estava relativamente perturbado um pouco, com os sonhos, não muito significativamente, mas já estava um pouco incomodado, porque afinal, 3 sonhos em seguida, onde você morre e está relativamente calmo diante da morte, acaba te deixando um pouco intrigado. E aí eu retornei, voltei novamente a dormir, e nesse momento já era bem de manhã, o sol já estava praticamente mostrando os primeiros sinais de luz, então já era de madrugada, amanhecendo o dia. Quando eu voltei a dormir, eu tive um quarto sonho. E aí esse quarto sonho me explicou o significado dos 3 anteriores. Nesse quarto sonho, eu comecei o sonho em uma casa, em um mesmo bairro da onde eu moro, uma casa de uma vizinha, porém bem distante, e eu estava com 3 dos meus cães. Eu tenho 4 cães. Desses 4 cães, 3 deles sempre me acordam de manhã. Uma delas pedindo comida, porque é extremamente esfomeada, e os outros 2 porque ficam agitados quando ela pede comida. A outra cadela que eu tenho é bem tranquila, não costuma fazer barulho de manhã. Os dois vira-latas, uma fêmea e um macho, e um dos meus pitbulls que são mais barulhentos. E eu estava exatamente com eles nessa casa. E aí eu me recordo que eu tentava trazer eles de volta para minha casa e eu não conseguia achar um meio, porque eles são fortes,
É bem difícil de lidar com eles, porque são cães grandes, não são extremamente fortes, e não são cães que eu me preocupei em criá-los muito obedientes, então eles não costumam favorecer muito o que você quer fazer com eles. E eu lembro que eu ficava pensando, nossa, mas como que eu vou levar esses 3 cachorros para casa agora? Tá difícil, são 3 cachorros grandes, são fortes, me arrastam cada um para um lado. Até que eu tomei a decisão de, bom, eu tô nessa casa, então eu vou achar um quarto aqui, algum lugar, um cômodo nessa casa. Eu vou trancar esses 3 cachorros aqui, que aí eu consigo pensar como que eu vou levar eles para casa, talvez levar de um em um para casa, para ser mais fácil para mim. E aí nesse momento eu acordo. E o que eu percebi? Não é à toa que eu sonho que eu estou com os 3 cães que costumam me acordar de manhã em uma casa que é distante o suficiente da minha para que os latidos deles não me acordem, mas não é distante o suficiente para que me gere grande preocupação. Até mesmo porque a casa onde eles estavam, onde nós estávamos, é a casa da dona de um dos primeiros cães que eu tive. Ela me deu um filhote de vira-lata, que foi um dos primeiros cachorros que eu tive na minha vida, e ela mora nessa casa até hoje. Então percebam que não é uma casa aleatória que o meu psiquismo escolheu. Ele escolheu uma casa que já tinha uma relação minha com cães ligadas a essa casa. Então o que a gente pode entender disso? Os 3 sonhos anteriores de morte não me angustiaram porque não era essa a função do psiquismo. A função do meu psiquismo ao produzir esses sonhos era: você vai ficar dormindo, nem que você tenha que morrer simbolicamente para continuar dormindo. Então o meu psiquismo tentou desesperadamente, depois de muitos dias de sono conturbado, ele tentou em um movimento desesperado me manter dormindo. Porém isso não foi eficiente o suficiente, dado o fato de que eu acordei em seguida. Mas isso explica o porquê que, por exemplo, eu não me senti angustiado, porquê que eu não corri para buscar ajuda, porque não era essa a função do sonho. A função do sonho era me manter dormindo, não era me gerar preocupação ou medo. E isso eu só consegui entender quando acontece esse último sonho tão simbólico, aonde justamente os 3 cães que me acordam são levados pelo meu sonho para longe. Obviamente que isso também não foi eficiente o suficiente, porque amanheceu o dia e a minha cadela começou a latir pedindo comida. Então, o sonho faz uma tentativa, mas ele tem suas limitações. Ele não consegue ser plenamente eficaz, porque afinal de contas a realidade se impõe. Mas então, quando nós temos... Só que eu vou logo compartilhar com vocês um outro sonho, no qual aí fica um pouco mais evidente que em algumas circunstâncias o sonho consegue sim cumprir a sua função de nos manter dormindo. Tem inclusive um dos exemplos, eu trouxe esse exemplo pessoal conforme vocês solicitaram, mas tem um dos exemplos no próprio Interpretação dos Sonhos, no qual Freud fala sobre um sonho no qual ele está bebendo água de um vaso etrusco, que é um dos vasos da sua coleção, por sinal, que representa também a necessidade dele de sede. Então ele estava com sede, isso foi uma interpretação que ele mesmo faz, ele estava com sede e ele já havia ingerido o copo de água que era seu, que estava do lado seu da cabeceira da cama. E como ele continuava com sede, ou ele teria que levantar e ir beber água em outro aposento da casa, onde havia água, provavelmente a cozinha, ou ele teria que tomar a água que era do lado da esposa dele. O copo de água estava no lado da cabeceira da esposa dele, o que obviamente não seria uma atitude muito, digamos, socialmente correta. Então ele acaba produzindo, em função da sede, esse sonho de que ele estaria bebendo água desse vaso etrusco. Se vocês olharem na interpretação, ele faz uma análise bem interessante, um pouco mais detalhada a respeito disso. Então todos esses sonhos que nós estamos bebendo água,
que nós estamos indo no banheiro, que nós, talvez como esses que eu tive, que nós morremos no sonho de uma maneira que não nos angustia, que não tem grande significado, que não tem grande contexto, isso é muito importante. O fato de não ter um grande contexto demonstra que o sonho foi curto. E ele foi curto porque ele se apresentou no momento em que eu estava prestes a despertar. Justamente porque a função dele era tentar me manter dormindo. Esse tipo de sonho, normalmente, ele tem essa função mais simplória, de nos manter adormecidos, que é a função básica do sonho. Porém, como eu mencionei, existem realidades que se impõem. Então, não importa o quanto o meu sonho tenta levar os meus cães para longe, os meus cães continuam na minha casa e vão latir. Não importa o quanto o meu sonho me faça beber sucos naturais e água da fonte mais fresca que existe, a sede vai continuar ali presente e vai se impor. Então são situações onde o sonho ele faz uma tentativa do trabalho dele de manter o sujeito dormindo, mas é uma tentativa frustrada, porque afinal de contas trata-se de uma realidade biológica ou de uma realidade ambiental que se impõe, que não tem como. Porém, por vezes, o sonho ele é eficiente. Como eu disse, a gente vai ver, inclusive agora. Uma das que eu comentei com vocês, das pesquisas que foram realizadas, foi sobre as interferências externas nos sonhos. Então, o que aconteceu? Esses pesquisadores que eu mencionei antes, esses médicos, essas pessoas que se interessaram, alguns filósofos, inclusive, também, que se interessaram pelos sonhos, eles, por exemplo, tocavam um sininho perto da pessoa enquanto ela dormia, de uma maneira sutil o suficiente que ela não, evitando que ela despertasse. E aí, quando essa pessoa acordava depois, eles perguntavam o que ela tinha sonhado, o que ela lembrava, e muitas dessas pessoas começaram a relatar sonhos que absorviam esses estímulos do ambiente. Então, por exemplo, a pessoa contava que ela sonhou que estava em uma igreja enquanto o sino tocava. Aliás, o Freud, em uma das obras que eu enviei para vocês, naquela reunião que eu fiz dos textos que ele fala sobre sonhos, em um daqueles textos ele usa um exemplo, não lembro se é pessoal, se é dele ou se é de um paciente dele, que o sujeito, uma igreja próxima da casa dele, no meio da madrugada toca o sino, sabe-se lá por quê, e ele sonha que ele está na igreja no domingo de festa com o sino tocando. E aí depois que ele acorda, ele conta esse sonho para a esposa, e a esposa fala que ela acordou com o sino da igreja tocando. Que de fato a igreja perto da casa deles tinha tocado o sino durante a madrugada. Eles não sabiam se era para anunciar a morte de alguém, o que era, mas havia tocado o sino da igreja durante a madrugada. Então percebam que nesse caso para esse sujeito, foi eficiente o sonho. Porque o sonho integrou nele o badalar do sino e ele não despertou. Eu vou trazer agora um exemplo pessoal. Quando eu tinha por volta, sei lá, se 8 ou 9 anos, faz muito tempo, então eu não vou me recordar com muita exatidão, em uma noite eu sonhei que a minha irmã havia entrado no meu quarto. Eu tenho uma irmã mais velha. Nessa época a gente ainda morava juntos, e eu sonhei que a minha irmã havia entrado no meu quarto e deixado um brinquedo na cabeceira da minha cama. E aí, ao amanhecer o dia, eu acordei e olhei para a cabeceira da cama e tinha um brinquedo na cabeceira da cama. Aliás, imagine a alegria, né, de uma criança de sonhar que estava ganhando um brinquedo e acordar e de fato o brinquedo estar lá. E aí o que a gente pode entender disso? De fato, a minha irmã entrou no meu quarto e deixou o brinquedo. Depois, inclusive, claro, eu fui perguntar para minha mãe de onde que era aquele brinquedo, por que estava lá, e ela me contou que era um presente da minha irmã. Só que o que aconteceu? Nessa época, minha irmã, ela, provavelmente naquele dia, na noite anterior, ela chegou muito tarde em casa, já estava dormindo, e ela saía para trabalhar muito cedo, de madrugada, por volta de 4 da manhã ela saía para trabalhar. Então, ela, antes de sair para trabalhar, entrou no quarto e deixou o brinquedo em cima da cabeceira e foi trabalhar. Provavelmente, ao ela entrar no meu quarto, os meus aparelhos sensoriais, minha audição,
talvez até o fato do perfume que ela usava, o som do passo dela, esse tipo de coisa que é muito marcante de cada pessoa e que por isso nós conseguimos identificar quem é a pessoa. Tanto é que se vocês falarem com pessoas que têm deficiência visual, vocês vão ver que as pessoas elas têm assim uma percepção de mundo muito maior do que muita gente pensa. As pessoas com deficiência visual elas sabem se é um homem ou uma mulher que está vindo, claro, salvo certas exceções. Mas, por exemplo, pelo som do passo, eles sabem se é um tênis, se é um sapato social, se é um calçado com salto. Então, existem muitas coisas que nós percebemos com a audição e que não damos muito valor, mas as pessoas que têm deficiência visual, dado a elas ter uma limitação de um dos sentidos, elas acabam tendo uma observação maior sobre esse outro sentido. E provavelmente algum desses dados, do cheiro do perfume ou do som do passo, fez com que o meu psiquismo reconhecesse que era minha irmã. E aí ele produziu um sonho dela entrando no meu quarto para como que, entre aspas, dizer: olha, tá tudo bem, você não precisa acordar. Fica tranquilo dormindo aí quietinho, porque é alguém confiável, é alguém que você não precisa ter preocupação. Porque imaginem vocês, o quanto é desesperador você estar dormindo e alguém invadir o quarto de vocês. Imagine se vocês moram sozinhos e durante o sono vocês se dão conta de que tem alguém dentro do quarto de vocês. Então é algo que poderia ser desesperador e fazer com que vocês despertassem imediatamente e não voltassem mais a dormir. Mas como a primazia do sonho é manter o sujeito dormindo, ele produz um sonho que apazigua, que diz: olha, tá tudo bem, é alguém confiável que está aqui, você não precisa acordar. E nesse caso foi extremamente eficiente a função do sonho, porque eu só fui acordar no amanhecer do dia, muito tempo depois do meu quarto ter sido invadido. O brinquedo, bom, a gente pode entender que é um pressuposto meio lógico que o nosso psiquismo faz, dado eu ser uma criança na época, dado o fato de que eu já havia ganho outros brinquedos da minha irmã. Então isso faz com que nós produzamos um sonho que às vezes em algum nível pode até parecer místico. Alguém poderia até dizer que era um sonho premonitório, quando na verdade tem uma lógica. Tem uma lógica muito bem explicada por trás dele. Então esse é um dos exemplos de influência externa ao sujeito que produz um sonho, às vezes pode interferir também no sonho, e que nos ajuda a compreender essa função do sonho de nos manter dormindo. Lembrando que a gente vai fazer alguns blocos, então eu vou seguir falando mais um pouco a respeito de mais algumas coisas referente aos sonhos, e aí a gente abre para uma rodada de perguntas para vocês terem uma interação maior, e aí depois a gente segue, para não ficar muito maçante eu ficar aqui horas falando sozinho sem vocês participarem. Um outro exemplo que eu tenho aqui já é bem mais recente, se contrapor ao outro, que é de quando eu tinha 9, 10 anos. Esse exemplo é de quando eu já estava na universidade. Então, quando eu estava na universidade, eu colocava o meu celular para despertar, porque afinal de contas eu precisava acordar extremamente cedo. De maneira geral, a minha aula começava às 7h30, então eu precisava acordar às 6 horas, por aí, para poder levantar, tomar café, me arrumar, para poder ir para a universidade. E em dado momento o meu despertador tocou no meu sonho. Eu ainda um pouco entre meio sonhando e acordado, eu escutei o despertador. E aí, ok, né? Bom, o celular despertou. Eu peguei o celular para desligar o despertador. Mas quando eu peguei o celular, a tela estava apagada. Isso já me gerou uma certa estranheza. Porque normalmente eu pegava o celular já no que ele despertava para desligar o despertador e a tela sempre fica acesa quando ele desperta. Pensei, bom, devia estar tocando há muito tempo e eu não ouvi, e ele apagou a tela. Aí liguei a tela, desbloqueei a tela, mas não havia nenhuma notificação do despertador. Normalmente quando ele desperta ele fica uma notificação quando você não desliga. Mais do que isso, eram 3 da manhã.
E obviamente eu nunca programei um horário para 3 da manhã para o meu celular despertar. Eu ainda não muito crente do que havia ocorrido, fui no despertador do celular conferir se não tinha nenhum despertador programado para aquele horário. E não tinha nenhum despertador, obviamente, programado para aquele horário. Tá, voltei a dormir, até mesmo porque ainda tinha um tempo de sono até o horário de eu precisar ir para a universidade, e ignorei o fato, deixei o celular do lado, voltei a dormir. De manhã ele tocou normalmente, como tocava no horário que tinha que tocar, o despertador. Só depois, na universidade, durante a aula, que eu me dei conta do que poderia ter acontecido. Provavelmente, e aqui é uma suposição, porque eu não cheguei a ter nenhuma confirmação disso, mas a suposição que eu fiz é: houve algum barulho externo, e assim, eu tenho um sono extremamente leve para barulhos que eu não conheço. Então, sons que eu conheço não me acordam tão fácil. Mas sons que são estranhos, que não são habituais, costumam me despertar porque, bom, é algo que eu não sei o que é, pode ser um risco, então eu preciso verificar o que é. Provavelmente aconteceu algum barulho estranho fora da casa, e ao ouvir esse barulho, o meu psiquismo associou ele a um som já conhecido quando eu iria acordar. Afinal, quase que diariamente eu acordava com o despertar do celular. Então, ao ter um som diferente, o meu psiquismo produziu esse sonho do celular estar tocando, e eu acabo acordando com essa ideia de que o celular tocou, quando na verdade não, mas que talvez tenha sido até uma forma do meu psiquismo também me manter calmo para voltar a dormir. Porque se eu de fato entendesse que era um som externo que tinha ocorrido, talvez isso me gerasse preocupações. Talvez isso me fizesse não voltar a dormir tão facilmente. Vocês estão conseguindo me ver bem? Eu tenho a impressão de que a câmera está um pouco escura aqui. Estão conseguindo me ver bem? Então, tá. Então esse é um exemplo também de uma influência externa no sonho. E agora eu vou abrir para a nossa primeira rodada de perguntas. Deixa eu parar aqui a gravação também para o áudio não ficar muito extenso.